Bom dia, meu querido e minha querida estudante. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar a nossa cinemática vetorial. Vai ser a nossa parte 4, a parte mais complexa, na minha opinião, sobre os movimentos, sobre a cinemática vetorial. É o lançamento oblíquo. Na última aula, nós falamos sobre o lançamento horizontal, que vocês vão perceber ser metade do lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, nós não teremos apenas aquela meia parábola, nós teremos a parábola por inteiro. Então, o lançamento oblíquo ele acaba sendo um pouco mais difícil do que o lançamento horizontal. Mesmo assim, eu espero que você consiga absorver o máximo de conhecimento que você conseguir. Eu sou o professor Tiago Lima e vou tentar te ajudar em mais esse conteúdo. Se ficar alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem no Instagram, deixar o comentário aqui no canal no YouTube, enfim, formas de você me encontrar, elas existem, elas estão aí. Então, chega de papo furado e vamos para essa nossa aula de física. Meus queridos, o que é um lançamento oblíquo? Muitas vezes você pode lançar o objeto verticalmente para cima, você pode lançá-lo verticalmente para baixo, você pode lançá-lo na horizontal, que foi a última aula que nós vimos, mas você pode também lançá-lo de modo que ele faça um ângulo de 30, 45, 60 graus com a horizontal. Então, quando você lança esse objeto de modo que ele saia formando um determinado ângulo com a horizontal, e esse ângulo está compreendido entre 0 e 90, nós vamos dizer que esse é um lançamento oblíquo. No nosso esqueminha aqui, ó, repare bem, o nosso objeto, imagina que é uma bola de futebol que um jogador, por exemplo, lançou, ou uma bolinha de golfe que, mediante uma tacada, né, ela fez ela saiu formando esse ângulo entre 0 e 90 graus com a horizontal, ou mesmo um projétil, um míssil, uma bala de canhão que você possa lançar, quando a resistência do ar sobre o movimento desse corpo puder ser desprezada, esse cara vai descrever uma trajetória parabólica. Então, quando esse objeto ele é lançado obliquamente, se a gente representar o vetor velocidade dele a cada instante de tempo, nós vamos perceber que esse nosso corpo ele sobe e percorre uma determinada distância ali para a direita. E ali está representado o meu vetor velocidade em cada uma dessas posições. Naquela posição 3 ali, repare que o nosso objeto ele chegou na sua altura máxima. Tudo bem? E aí ele começa a descer, novamente representando aí o nosso vetor velocidade. Um detalhe importante, à medida que o nosso corpo ele sobe, ele também anda para a direita. Então nós temos dois movimentos, nós temos o movimento vertical e o movimento horizontal. Ele sobe e anda para a direita, depois ele desce e continua andando para a direita. Portanto, trata-se de um movimento composto, trata-se de uma composição de movimentos. Nós vimos na aula de cinemática vetorial, parte 1, que o vetor velocidade ele sempre é tangente à trajetória do nosso corpo. Então, quando você representa esses vetores, você já tem ali a trajetória que esse corpo vai descrever. Como eu disse a vocês, desde que a resistência do ar possa ser desprezada, a trajetória será parabólica. Está aí representado a nossa trajetória parabólica no lançamento oblíquo. Esse objeto ele foi lançado com um determinado ângulo θ entre 0 e 90 graus com a nossa direção horizontal e representado, sempre tangenciando a nossa trajetória, o nosso vetor velocidade. Como nós podemos entender o lançamento oblíquo como sendo um movimento na vertical e um movimento na horizontal, nós vamos pegar esse vetor velocidade em cada um dos pontos, desde o instante inicial, desde o t0, até cada um desses instantes, 1, 2, 3 até o 6, e vamos fazer a decomposição desse vetor. Quando nós falamos sobre as grandezas vetoriais, eu disse a vocês, decompor o vetor é uma coisa importante, vai ser importante agora, tá? Não existe como você trabalhar um lançamento oblíquo a nível de ensino médio
sem saber fazer a decomposição dos vetores. Dessa maneira, eu novamente representei a minha trajetória parabólica, porém agora, ao invés de desenhar, por exemplo, o vetor v0, o meu vetor velocidade no instante de tempo zero, eu vou representar a minha velocidade pela sua componente vertical e horizontal. Então, olhe a componente horizontal em todos os instantes de tempo. Repare que eu desenhei ela sempre do mesmo tamanho. Isso acontece porque não existe nenhuma aceleração na direção horizontal. E quando não há aceleração, não há variação do módulo da velocidade. Não há variação do meu vetor velocidade nessa direção horizontal. Ou seja, na direção horizontal nós temos um movimento que vai ser uniforme. A nossa velocidade ela se mantém na direção horizontal com o valor constante. Ver a sombra da bolinha aqui no chão, ó, nós iríamos perceber que essa sombra que está movimentando na direção horizontal, ela se movimenta com velocidade constante, ela percorre distâncias iguais em um mesmo intervalo de tempo. Por sua vez, o campo gravitacional, a nossa aceleração da gravidade, ela tem direção vertical. Ela aponta para baixo. Isso vai afetar o movimento da vertical. Nós vimos que quando um objeto ele é lançado para cima, à medida que ele sobe, a velocidade vertical, a velocidade desse corpo, ela vai diminuindo durante a subida. E quando esse objeto ele começa a descer, a velocidade começa a aumentar. Isso também vai acontecer aqui no nosso lançamento oblíquo. Percebam uma coisa importante. Eu estou pegando essa velocidade aqui, v0, e eu estou dividindo ela numa componente vertical e numa componente horizontal. A componente horizontal, eu já falei com vocês que ela vai se manter constante, mas a componente vertical não mais, porque a componente vertical ela está sob influência da aceleração gravitacional. Como a gravidade tem sentido para baixo, a minha velocidade da vertical durante a subida, repare, ó, ela está diminuindo. O V1y já é menor do que o V0y. O V2y é menor do que o V1y. E chegando na altura máxima, eu não tenho mais componente da velocidade na direção vertical, apenas na horizontal. Quando ela chega na altura máxima, significa que ela não sobe mais. Então, devido a este campo gravitacional, o nosso corpo ele vai começar a descer. E à medida que ele começa a descer, a nossa componente vertical da nossa velocidade começa a aumentar. Afinal, o movimento vertical agora ele é a favor do campo gravitacional. Então, o meu V4y, ele agora é para baixo, o V5y já é maior do que o anterior e o V6y já é maior do que o seu imediato anterior. Beleza? Perceba também um outro detalhe. Toda a minha figura aqui, eu fiz questão de desenhá-la em escala. Então, o V0x que se manteve constante, ele tem o mesmo tamanho em todas as representações. O V0y, ele tem o mesmo tamanho que o V6y. Isso é algo que sempre vai acontecer. Se você lança esse objeto para cima e ele retorna a esse ponto de lançamento, a mesma velocidade com que você o lançou, ele vai retornar. Então, V0y tem o mesmo módulo que o V6y. A mesma direção também, mas os sentidos são opostos. O V1y tem o mesmo módulo do V5y. O V2y tem o mesmo módulo do V4y. Tudo bem? Outra coisa importante. Quando você soma vetorialmente V0y com V0x, você encontra o V0. Quando você soma vetorialmente V1y com V0x, você encontra o V1. Quando você soma V2y com o V0x, você encontra o V2. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, as minhas duas figuras elas são idênticas. Em uma, eu tenho representado o vetor velocidade em cada ponto. Na outra, eu tenho esse vetor velocidade em cada ponto decomposto em sua componente horizontal e vertical. Como eu já disse a vocês, este movimento, este lançamento oblíquo, ele é composto pelo movimento da direção horizontal e vertical. Vertical, horizontal, né? Troquei as bolas aí.
E são dois movimentos perpendiculares. Nós podemos aplicar o princípio da independência dos movimentos descrito por Galileu Galilei. O movimento da vertical não depende do movimento da horizontal. Eles possuem um fator de ligação ali, que é o tempo, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu estou repetindo a figura do slide anterior para a gente fazer essa análise desses dois movimentos separadamente. Então, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos pegar esse vetor velocidade inicial, que forma um ângulo θ com a horizontal, e aprender a calcular a componente horizontal, que vai ser o nosso V0x, e a nossa componente vertical, que vai ser o nosso V0y. Tudo bem? Vejam o que eu fiz aqui. Ó. Eu projetei o meu vetor V0 na direção x. Essa é a componente V0x da minha velocidade inicial. Eu também vou projetar a minha velocidade V0 no eixo y e representar aqui o meu vetor V0y. Novamente, o V0x somado vetorialmente com V0y, ele forma o vetor V0, ou seja, o vetor V0 é a resultante da soma vetorial das suas componentes. Você, que é bom de matemática, eu sei disso, vai usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo para calcular o V0x e o V0y, baseado no valor da velocidade inicial, V0, e o ângulo θ. Por exemplo, você consegue perceber aqui que o V0x, ó, ele é o cateto adjacente ao nosso ângulo θ. Nós temos um triângulo retângulo aqui. O V0x é cateto adjacente ao nosso ângulo θ. V0 é a nossa hipotenusa. Então, se eu faço cateto adjacente sobre hipotenusa, fica V0x sobre V0, que é igual a cosseno do ângulo θ. Vou isolar o meu V0x, ou seja, vou passar o meu V0 para cá multiplicando, V0x é igual a V0 cosseno θ. Tudo bem? Bem tranquilo. Este lado aqui do nosso triângulo retângulo, ó, ele tem a mesma dimensão do nosso lado de cá, do nosso V0y. Então eu posso escrever que esse lado, que é o nosso V0y, é o cateto oposto ao ângulo θ. E nós sabemos que cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, V0y sobre V0, é igual a seno de θ. Passando o V0 multiplicando para cá, nós temos que o V0y é igual a V0 vezes seno θ. Tudo bem? Meus queridos, a maioria dos exercícios de lançamento oblíquo, eles te oferecem o valor do V0 e o valor do ângulo θ. E para você começar a resolver um exercício como esse, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular cada uma das componentes da velocidade, o V0x e o V0y. Por exemplo, vamos supor que o enunciado te fale que a velocidade inicial é de 30 metros por segundo e que esse corpo foi lançado formando um ângulo θ de 60 graus com a nossa horizontal. Quanto vale V0x e quanto vale V0y? Bem, é super fácil de fazer essa conta. O V0x ele vai ser V0, que vale 30, vezes cosseno de 60 graus. V0x, portanto, vai ser 30 vezes meio. Afinal, cosseno de 60 é meio. Nós concluímos, então, que o nosso V0x é igual a 15 metros por segundo. Ok? O nosso V0y, ele vai ser V0, que vale 30, vezes seno de 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos que o nosso V0y é igual a 15, que multiplica a raiz de 3 metros por segundo. Então, na maioria dos exercícios de lançamento oblíquo, esse vai ser o primeiro passo a se fazer. Pegar a velocidade inicial V0 e fazer a decomposição dela na vertical e na horizontal. Tudo bem até aqui?
Como dito anteriormente, o movimento horizontal é um movimento isento de aceleração e, portanto, esse movimento será uniforme. Se o meu objetivo é, por exemplo, descobrir qual o alcance horizontal, qual a distância horizontal que esse meu corpo lançado obliquamente percorreu, eu vou ter que usar, portanto, as equações do movimento uniforme, do movimento sem aceleração. Um detalhe importante: essa distância horizontal, muitas vezes também ela é chamada de alcance horizontal. Sendo o eixo x um movimento sem aceleração, um movimento uniforme, a equação do movimento uniforme é essa: distância igual a velocidade vezes tempo. Mas muito cuidado, na velocidade você vai colocar apenas a componente horizontal da velocidade. Lembra que nós dividimos a nossa velocidade v0 em v0x e v0y? Se nós estamos analisando o movimento horizontal, nós vamos usar apenas a componente horizontal da velocidade. Então, o ΔSx, o deslocamento na direção x, é v0x vezes o tempo. Ou seja, o nosso deslocamento na direção x é igual a v0x vezes t, onde t é o tempo que o corpo permaneceu em movimento. Tudo bem até aqui? Já o movimento vertical, ele é um pouco mais complexo. O movimento vertical é como se fosse um lançamento do corpo para cima, onde ele atinge a altura máxima e depois ele desce. Se você teve dúvidas no movimento de queda livre, no movimento em que um objeto ele era lançado, subia e depois descia, dê uma pausa no vídeo, volte naquelas aulas, faça alguns exemplos e depois retorne, porque aquele conteúdo anterior vai ser importante aqui. Então, no nosso movimento vertical, no movimento aqui do nosso eixo Y, nós temos um movimento que é influenciado pela aceleração da gravidade. E como a aceleração da gravidade ela é constante, o nosso movimento será uniformemente variado. Tudo bem? Então, aquelas equações do MR e o V serão trabalhadas aqui na direção vertical. Um detalhe importante: nós temos que usar apenas os parâmetros, as grandezas da direção vertical. Por exemplo, alguns detalhes que são importantes da gente falar. O primeiro deles é que a velocidade inicial com que esse corpo foi lançado é o v0y. Nós só estamos analisando o movimento vertical. Quando esse nosso corpo ele chega na altura máxima, ele ainda tem velocidade na direção x, mas nós não estamos analisando o movimento na direção x. Nós só estamos analisando o movimento na direção y. Portanto, é muito importante que você se lembre que na altura máxima, quando esse nosso corpo ele chega na altura máxima, o nosso VY vale 0, tanto que ele vai começar a descer. Portanto, a velocidade vertical, o nosso VY na altura máxima, vale 0. Se o ponto de lançamento ele estiver na mesma altura, no mesmo nível do ponto de chegada desse nosso corpo, o tempo da subida vai ser igual ao tempo da descida. Ou seja, se eu dou um chute numa bola para o alto e ela demora 2 segundos para subir, ela vai demorar 2 segundos também para descer. Ok? Um detalhe importante. Se eu lanço a minha bola do chão, mas o movimento dela acaba antes dela chegar no chão, por exemplo, um jogador de futebol cabeceou a bola quando ela estava aqui, ó, o ponto de onde ela foi lançada não é o mesmo ponto em que ela chegou. Então, o tempo da subida e da descida seriam diferentes. E a nossa aceleração do MRUV, neste caso, vai ser... E a nossa aceleração, obviamente, vai ser a aceleração da gravidade. Meus queridos, pegando então as nossas equações do MRUV, nós temos a primeira, a equação horária da velocidade. V é igual a V0 mais GT. Nós não vamos pegar qualquer velocidade. Nós só estamos pegando as componentes verticais da velocidade. Então, a minha velocidade VY em qualquer ponto é igual à minha velocidade inicial na direção Y menos a gravidade vezes o tempo. A equação horária da posição.
Posição é igual a posição inicial mais V0t mais gt ao quadrado sobre 2. Qual que é o cuidado que nós temos que tomar? A nossa posição y, que vai ser uma altura qualquer, beleza? A altura que o objeto vai estar depende da altura inicial, que é a posição inicial no eixo y, mais V0y vezes o tempo, o instante de tempo do movimento que você deseja, menos gt ao quadrado sobre 2. Por que menos aqui? Por que menos aqui? Porque quando você tem um movimento, um MRUV, em que ocorre inversão do sentido do movimento, você precisa estabelecer um referencial. Nós vamos estabelecer que tudo que apontar para cima é positivo e tudo que apontar para baixo é negativo. É por isso que a minha gravidade aqui ficou negativa, é por isso que a minha gravidade aqui também ficou negativa. Porque a aceleração da gravidade, o nosso campo gravitacional, ele aponta para baixo. E por fim, a equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o deslocamento. Porém, nós temos que lembrar, essa velocidade agora é a velocidade na direção y. Por isso, Vy ao quadrado. Aqui é a velocidade inicial na direção y, menos, porque a gravidade aponta para baixo, 2 vezes o valor da gravidade, vezes o deslocamento na direção y. Tudo bem? Parece confuso. A melhor maneira de se entender movimento de lançamento oblíquo é fazendo exercício, é fazendo alguns exemplos, que é o que nós vamos fazer agora nesse próximo slide. Vamos para o nosso exemplo 1. Considere a situação em que um jogador de futebol chuta a bola que parte com velocidade inicial de 20 metros por segundo e com um ângulo de 30 graus com a horizontal. Isso aqui era muito comum em 2003, quando o melhor jogador de futebol que já passou pelos gramados de Minas Gerais, Alex, o talento azul, ele adorava fazer gols assim de cobertura. Ele batendo por cobertura, encobrindo o goleiro, era o mestre do lançamento oblíquo. Deixando a paixão pelo meu Cruzeiro de lado, vamos falar sobre o exercício de física. Eu vou mudar um pouco a nossa tela, eu vou sair do programa PowerPoint e vou para o meu programa de resolução das questões. Vamos começar a resolver o nosso exercício. Para analisar esse exemplo, nós vamos desprezar a resistência do ar. Eu não especifiquei o que nós vamos calcular, mas já digo para vocês. Eu quero saber qual o alcance horizontal dessa bola, qual a altura máxima que ela vai atingir e quanto tempo durou o movimento dessa bola. Tudo bem? Para a gente começar a resolver essa questão, a primeira coisa a fazer é decompor a nossa velocidade. Para fazer isso, eu vou usar a minha reguinha e vou traçar um plano cartesiano para que seja a minha referência. Então, aqui é o meu eixo y e aqui está o meu eixo x. Vamos desenhar aqui também. Agora, nós vamos decompor cada uma dessas velocidades. Eu vou ter a minha componente vertical aqui e eu vou ter a minha componente horizontal aqui. Portanto, esse cara aqui é o meu V0y. Vamos pôr aqui a setinha. Esse cara é o meu V0x. Agora eu não preciso mais da minha régua. Então, ó, nós temos aqui V0 na direção y e aqui o nosso V0 na direção x. Quais são os meus objetivos? Primeiro deles, eu quero saber quanto tempo essa bola permaneceu no ar. E o tempo desse movimento, galera, ele depende exclusivamente do movimento vertical. Então, eu vou começar analisando o movimento do eixo y. E o movimento do eixo y, nós sabemos, ó, é um movimento uniformemente variado. Nós temos aqui a aceleração sendo a aceleração da gravidade.
Porém, eu comentei com vocês que para começar a analisar esse movimento, a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar as componentes V0y e V0x. Como dito anteriormente, V0y é V0 vezes seno do nosso ângulo θ. Então, V0 na direção y vai ser igual a 20 vezes seno de 30. Seno de 30 é meio. Então, 20 vezes meio, o V0y é igual a 10 metros por segundo. Deixa esse cara guardado para a gente usar daqui a pouquinho. Então, V0y vale 10 metros por segundo. Sabendo a velocidade inicial com que ele foi lançado para cima, quando esse nosso objeto ele chegar aqui na altura máxima, o nosso Vy ele vale 0. Então, eu posso usar a equação horária da velocidade para calcular quanto tempo ele demora para chegar nessa altura máxima. Eu vou mudar um pouquinho essa fórmula, porque ela vai ficar, Vy na altura máxima é igual a V0y menos, porque a nossa gravidade aponta para baixo, e eu vou estabelecer que tudo que apontar para baixo é negativo e tudo que apontar para cima é positivo. Menos, então, a gravidade vezes o tempo. Repare, esse é o instante de tempo que o nosso corpo leva para chegar até a altura máxima. Então, esse tempo é apenas o tempo da subida. Nós temos que Vy na altura máxima é 0, V0y nós calculamos ali em cima, vale 10, menos 10 da gravidade, Ts é o tempo da subida. 10 Ts é igual a 10, o tempo então da subida vai ser igual a 1 segundo. Lembra que eu falei com vocês que se esse objeto ele é lançado do chão obliquamente e volta para o mesmo nível chão, significa que o tempo da subida vai ser igual ao tempo da descida. Então, você não precisa fazer essa conta novamente. O tempo da descida vai ser 1 segundo também. Logo, o tempo total desse nosso movimento vai ser de 2 segundos. Ou seja, essa nossa bola de futebol, chutada aí pelo jogador, ela vai ficar durante 2 segundos nesse movimento, nesse lançamento oblíquo. Podemos aproveitar que estamos analisando o movimento vertical e também calcular a altura máxima que esse nosso corpo atingiu. Vamos lá? Nós vimos que a velocidade inicial no eixo y vale 10 e vimos que a velocidade vertical na altura máxima vale 0. Com esses dois dados e a aceleração da gravidade, nós podemos usar a equação de Torricelli levemente modificada, afinal nós estamos usando apenas os parâmetros da vertical para calcular a altura máxima que ele vai atingir. Na altura máxima, a velocidade na direção y vale 0. A velocidade com que ele foi lançado na direção y vale 10. Nós calculamos aqui em cima. Menos 2 vezes o valor da gravidade, como a gravidade aponta para baixo, sinal negativo, e esse nosso ΔS é o deslocamento que o corpo teve para cima. O máximo deslocamento que esse nosso corpo teve para cima se chama altura máxima. Então, nós temos que 20h, vou chamar de H máximo, é igual a 100. Então, essa altura máxima é igual a 5 metros. Tudo bem até aqui, meu querido estudante? Agora, nós vamos analisar o movimento no eixo X. No eixo X, nós não temos aceleração, portanto, é um movimento uniforme.
E a equação do movimento uniforme você conhece. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Porém, nós queremos calcular o nosso ΔS na direção x. Quem é esse nosso ΔS? É essa distância aqui, ó. Esse é o nosso ΔS na direção x. E para isso, quem promove o deslocamento dessa bola de futebol na horizontal, na direção x, é a velocidade V0x. Nós ainda não a calculamos. Vamos fazer aqui no cantinho. V0x é igual a V0 vezes cosseno de quantos graus? 30. Então, V0x vai ser igual a V0, que é 20, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso V0x vai ser igual a 10 raiz de 3 metros por segundo. Aproximadamente 17 metros por segundo a velocidade na direção x. Dessa forma, ΔS na direção x vai ser 10 raiz de 3 vezes qual o intervalo de tempo nós vamos colocar? Veja bem, nós pegamos um deslocamento total, desde o momento que a nossa bolinha foi chutada até o momento em que ela chegou no chão. Então, nós precisamos pegar também o tempo total do movimento, que foi 2 segundos. Então, o nosso deslocamento aqui na direção x ele vai ser 20 raiz de 3 metros, que é aproximadamente 34 metros. Repare que nós fizemos, basicamente, analisar um movimento de lançamento vertical e um movimento retilíneo uniforme. Isso é o lançamento oblíquo. É um movimento na vertical, que é influenciado pela gravidade, e um movimento na horizontal, que é um movimento uniforme. Tudo bem? Que tal a gente usar o PET colorado para verificar se o exercício que nós acabamos de resolver ele está certo? Para isso, acesse o link do PET colorado que está na descrição. Clique em Introdução. Aqui você pode deixar esse zoom, né, a imagem mais próxima, ou diminuir. Tanto faz, vai depender do tamanho aí da sua tela. Na minha, eu vou deixar ela um pouquinho menor. O meu canhão ele estava a uma altura de 10 metros inicialmente, então eu arrasto ele até o chão, afinal a nossa bola de futebol ela foi chutada a partir do chão. Vou colocar um ângulo de 30 graus e vou ajustar a velocidade para 20 metros por segundo. Tudo bem? É uma bola de futebol, né? Eu posso mexer aqui, ó, mas eu quero que seja uma bola de futebol e vou fazer o meu disparo. Ok? Nós perguntamos naquele exemplo em qual altura a nossa bola de futebol ela alcançou. Eu então venho com o meu medidor digital e esse pontinho verde aqui, ele representa a altura máxima que essa bola atingiu. Quando eu coloco ele ali, repare, ó, ele me fala quanto tempo demorou para a bola chegar nesse ponto? 1 segundo. Por que deu essa pequena diferença? É porque o simulador usa um valor mais próximo do real para a aceleração da gravidade. 9,8, 9,78 metros por segundo ao quadrado. Nós arredondamos para 10, para a nossa continha ficar mais fácil. Então, ó, o tempo do movimento foi 1 segundo. A distância horizontal percorrida pela bola até esse instante foi de 16,66 metros e ela se encontra a uma altura de 5 metros. 5,1. Como disse para vocês, essa é uma questão, essa diferença se deve ao valor da gravidade que nós trabalhamos considerando 10. Ou seja, nós acertamos o tempo da subida, nós acertamos a altura máxima atingida e esse pontinho aqui em amarelo é quando o movimento acaba. Repare mais uma vez, ele percorreu horizontalmente uma distância de 35,31 metros, devido à influência, devido ao valor da gravidade, deu essa pequena diferença, e o tempo total do movimento foi de aproximadamente 2,04 segundos.
muito bacana esse simulador, né? A nossa primeira aula de lançamento oblíquo chegou ao fim. A próxima, ela será um pouco mais desafiadora. Iremos fazer algumas deduções matemáticas para comprovar coisas muito importantes para esse conteúdo. Tudo bem? Além disso, teremos exercícios mais desafiadores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e a gente se vê em muito breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.